No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 13, está escrito: chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? No texto de hoje, quero levar você a entender, a compreender que Cristo e o seu Evangelho são pouco compreendidos. Apesar das muitas provas e evidências dadas pelo próprio Senhor Jesus, muitos ainda continuam encontrando dificuldades em ver em Jesus Cristo o Filho de Deus. Vemos que o testemunho apresentado pelos discípulos nesse texto apresentava uma enorme variedade de opiniões a respeito da identidade de Jesus. Alguns afirmavam ser ele João Batista, outros já achavam ser ele Elias, e outros não tinham tanta certeza e diziam: ele é apenas um profeta. Nesse momento, diante da enorme popularidade de Jesus, todos tinham uma opinião formada sobre ele, exceto aquela que era verdadeira. E hoje recebemos a mesma insensibilidade e ignorância em nosso tempo como há 2000 anos atrás. Jesus é visto, reconhecido e admirado de várias maneiras. Para muitos, ele foi apenas um homem bom, digno de ser admirado e imitado pelos seus exemplos de compaixão e amor pelo próximo. Um homem com discursos eloquentes e um carisma capaz de reunir multidões para ouvir falar. Quanta insensibilidade e incompreensão, mesmo sob a luz ofuscante e radiante do sol da justiça e do testemunho eloquente das Escrituras, não puderam ver em Jesus a sua deidade. Mas enquanto o mundo via Jesus somente como um simples homem e nada mais, para a sua igreja ele é mais do que isto. Disse ele: e vós, que dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mesmo sobre as circunstâncias sobre quais Cristo veio ao mundo, desprovido de qualquer riqueza ou majestade e sem nenhum apoio dos religiosos que se recusavam a reconhecer Jesus como Messias prometido de Israel, a certeza dos discípulos, principalmente a de Pedro, não foram abaladas, mesmo diante da oposição dos religiosos ou mesmo da incredulidade do povo. Eles acreditavam e criam, sem nenhuma dúvida, que aqueles que eles estavam seguindo era de fato o Cristo, o Filho de Deus. E hoje a igreja do Senhor Jesus é tentada de todas as formas a olhar para Cristo como um simples homem e nada mais. Mas não só as Escrituras, mas nossa própria experiência testemunham a deidade do nosso Cristo. Ele é o nosso Deus, o Messias prometido, o nosso Rei. As Escrituras Sagradas o revelam como nosso advogado, como o amado, como o Alfa e o Ômega, o autor da salvação, o autor da vida, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, o Consumador, o Bispo das nossas almas, o cabeça da igreja, o Cristo de Deus, o caminho, o Deus conosco, a estrela da manhã, o Filho amado, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Filho de Davi, o Filho do Altíssimo, o Juiz, o Justo, o Leão de Judá, a luz do mundo, o legislador, o Messias, o mediador, o pão vivo, a porta, o Rei das nações, o Rei de Israel, a raiz de Davi, o sumo sacerdote, o Senhor dos senhores, o santo, o soberano, o Salvador, todo-poderoso, o ungido de Deus, a verdade, a vida, o Verbo de Deus, o verdadeiro, a imagem do Deus invisível, o Redentor, o Libertador, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Não se dobre diante do que o mundo diz a respeito do nosso Cristo, mas atentemos com toda a diligência para as Escrituras, pois são elas que testemunham de Cristo.
Ele é o nosso Messias que morreu pelos nossos pecados. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse, e hoje ele vive. E Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra, e aqueles debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.